Salve galera, seja muito bem-vindo neste vídeo. Vou falar os top 5 melhores personagens do Sonic Forces para conseguir 6.000 troféus. Gostei que isso me ajuda demais. Se inscreva e ativa a sinaleta para não perder os próximos vídeos. Então, sem mais delongas, bora lá. Iremos falar desde o melhor ao pior personagem, até mesmo o Overpower. Também bora lá. Primeiro personagem que a gente vai falando e da Rose Ferrugem. Essa ótima personagem desafiante tem um status bom, mas iremos falar sobre os seus itens e como eles funcionam. O primeiro item da Rose Ferrugem e o Chumbo Grosso. Esse item é um míssil que causa um dano forte nos adversários. Problema dele é que ele demora um pouco para poder ser disparado, não tem um bom alcance e não atravessa obstáculos. O problema é que quanto mais cedo você lançar, menor será seu alcance. Agora vamos falar sobre o seu segundo item, que é o Booster da Pancada Cibernética. Esse booster te protege e te deixa mais veloz e deixa você protegido de qualquer dano e causa um dano muito forte nos adversários. O problema desse booster é quando você aterrissa antecipadamente no chão para tentar acertar alguém, pegar outro item ou usar acelerador, o booster e desativado na mesma hora, mas no geral é um bom booster, pois se você souber usar bem esse booster, você terá uma grande vantagem. Agora vamos falar do último item dela aqui, e os fios cruzados. Esse item é como se fosse uma cerca elétrica que causa dano elétrico nos adversários e ainda tira um item dele, mas se você usa o item em primeiro lugar, ele vai sair de trás de você, assim como as estrelas dos As. O único problema é que você pode acabar acertando a si mesmo, mas no geral ela é muito boa e vai ficar no rank muito bom. Agora vamos falar do segundo personagem dessa lista, que é o Tails do filme. Esse é um dos personagens que para mim ele é um dos melhores na questão de item, mas iremos ver quais são seus itens e como cada um deles funciona. O primeiro item do Tails do filme é o Redamoinho. Esse item causa dano nos adversários e ele atravessa obstáculos. Para um item muito comum, ele é muito bom, pelo menos melhor do que o Chumbo Grosso da Rose Ferrugem. Que diferente dela, esse item atravessa obstáculos e não precisa de tempo para carregar. Agora vamos falar do Booster Tails do filme e o Impulso de Caudas. Esse booster dá mais velocidade, tem uma boa duração e ele te protege de qualquer dano no meio da corrida, e dá até para usar o terceiro item com o booster e um bom combo de habilidade. O único defeito é que ele não causa dano nos adversários, fora isso, e um excelente booster. E o último item do Tails do filme e o Escudo Pen. Esse escudo de protege de qualquer dano e causa dano nos adversários que você encostar quando o item estiver ativado, deixa todos os itens dos seus adversários bloqueado por um tempo e ainda dá um pequeno bônus de velocidade mesmo depois de vários nerfs. Ele continuou sendo um dos melhores personagens do jogo até hoje. Sendo assim, Tails do filme vai ficar na posição do rank Overpower. Aproveita e comenta aqui abaixo se você concorda que ele esteja nesta posição. Na minha opinião, ele é um excelente personagem até hoje, depois de vários nerfs. Personagem que antes era bom, mas depois de vários nerfs virou quase o pior personagem do jogo, foi o Infinite. Se fosse para ele estar nesta lista, eu com certeza deixaria ele na posição mais ou menos. Agora vamos para o próximo personagem dessa lista, que é o Mephiles The Dark. Lógico que um dos personagens desafiantes mais roubados não podia faltar nesta lista. Agora iremos falar sobre seus itens e como eles funcionam. O primeiro item do Mephiles é o Enxame Sombrio. Este item também tem um bom alcance, ele consegue atingir 3 faixas da pista, independente do nível que ele esteja, mas esse item não atravessa obstáculos, que interfere muito em seu alcance de efeito. O item causa dano não muito forte e você perde o próximo item que você iria usar. Agora vamos falar do booster do Mephiles The Dark, que é o Abraço Sombrio. Este te dá mais velocidade e causa dano nos adversários que você encostar e deixa eles lentos por um certo período, além dele te proteger de qualquer dano. O problema desse booster é que ele tem uma duração um pouco ruim e ele não deixa você tão rápido assim. Agora vamos falar do seu terceiro e último item, que é a Sombra Perseguidora. Quando você usa esse item, vai aparecer uns bichos pretos na frente dos seus adversários, e se ele não trocar de faixa rápido, ele vai levar dano e vai perder o próximo item que ele iria usar. No geral, ele é muito bom, além dele ser um personagem extremamente
Apelão, eu já passei muita raiva jogando contra alguém usando ele, mas isso é normal sabendo disso. Ele vai ficar na posição Overpower. Agora bora pro dois últimos personagens dessa lista. Agora vamos falar sobre o Super Shadow, seus itens e como funciona. E depois, a gente vai falar da última personagem dessa lista, que é a Tikal. O primeiro item do Super Shadow e o raio. Esse item é muito fraco. Quando você joga apenas um raio por vez por só, eu aconselho você a aumentar o nível do Super Shadow para que ele solte mais raio de uma vez, em seguida nos adversários. Assim você vai atrapalhar muito eles. O legal desse item é que não tem momento específico para usar-lo. Agora vamos falar do booster do Super Shadow Key e a Super Forma. Esse booster às vezes é difícil de usar porque você precisa usar ele na hora certa, a hora certa, e normalmente no final da corrida. Eu não aconselho ninguém usar esse booster no começo ou no meio da corrida, porque assim seus adversários em algum momento vão alcançar você, porque esse booster consome todos os seus anéis. E difícil de alguém conseguir utilizar esse booster mais de uma vez. Antigamente, quem tá lembrando que para usar o Super Sonic precisava apenas de 50 anéis, mas daí, após a atualização, ele passou a ficar com 80 anéis para conseguir ativar. Mas isso foi há muito tempo, eu não jogava nessa época, mas já vi alguns vídeos antigos do pessoal utilizando. Agora vamos falar do último item dele, que é a Nuvem Tempestuosa. Esse item causa um dano elétrico no adversário e tira um item dele. O problema dele é que muitas vezes é muito fácil de se desviar, mas aconselho você utilizar a Nuvem Tempestuosa em obstáculos onde seus rivais terão que pular ou no trilho, que é o que mais dá certo, e a maioria das vezes sempre terá pelo menos um caindo, mas eles não podem se abaixar, ou em alguns momentos entre os seus adversários serão obrigados a pular para passar de algum obstáculo usando a Nuvem Tempestuosa. Em momentos estratégicos, você terá mais chance de acertar alguém com esse item. Sendo assim, Super Shadow fica na posição no rank bom. Agora vamos falar da última personagem dessa lista, que é a Tikal. O clã precisa das 7 esmeraldas. Agora vamos falar do primeiro item dela e o Guardiões Tchau. Esse item é como se fosse um bumerangue, onde você arremessa esse item no seu adversário, causa um dano forte e ele acerta quem tá na frente e atrás da mesma maneira que o raio da personagem Whisper. Já o booster dela e o caça-tchau, esse booster é bem veloz, tem uma duração muito boa e causa dano nos adversários que você encostar. Vejam a seguir. Pra mim esse booster é muito bom, só que essa personagem já peguei 4.000 troféus, mas vamos falar do terceiro item dela, que é a Luz Fascinante. Esse item aparece na frente dos seus adversários e é até fácil de acertar alguém com esse item de efeito. Ele cega seu adversário com uma luz brilhante por um certo tempo, mas não causa dano nos adversários, o que é um pouco ruim. Sendo assim, eu vou deixar ela na posição bom junto com Super Shadow. Então esses foram o top 5 melhores personagens para conseguir troféu no Sonic Forces Speed Battle. Tamo junto, rapaziada, até o próximo vídeo, e nos deixa aquele like que me ajuda demais. Se inscreva e ativa a sinaleta para não perder os próximos vídeos.